dos assuntos importantes de hoje é o início, né, do julgamento dos recursos apresentados pela defesa de Bolsonaro. A primeira turma do Supremo começa logo mais, às 11 horas da manhã, a julgar esses recursos, porque é justamente esse julgamento desses recursos que vão dar andamento ao processo e ao cumprimento, né, da pena a qual Bolsonaro foi condenado. Né? Os recursos foram apresentados pelo ex-presidente Jair Bolsonaro, pelos outros 6 condenados pela trama golpista. A análise ela vai acontecer em plenário virtual, que é aquilo que eu acho que a nossa audiência também já está até acostumada. Né? Eles apresentam o seu voto, publicam o seu voto nessa corte virtual e eles têm um prazo para fazer isso que dura uma semana. A duração está prevista até a próxima sexta-feira. Então, começa hoje às 11 horas da manhã e vai até a próxima sexta-feira. O que a gente tem acompanhado, né, Josias, é que às vezes eles encurtam bastante esse tempo. Isso deve vir antes até do que na próxima sexta, não? Muito provável que saia antes o resultado final, Fabíola. Vamos conhecer o voto do relator ainda hoje, né? E os outros ministros têm até a sexta-feira da semana que vem, mas é muito provável que isso se resolva antes. E nós estamos diante de um jogo jogado, não é, Fabíola? Considerando-se que está em julgamento agora um tipo de recurso que não tem potencial para reverter a sentença, não rediscute o mérito, discute ali se há dúvida ou não numa ou noutra redação do acórdão, não se está discutindo, não há possibilidade de virar de ponta cabeça a sentença. Então é um jogo jogado, muito provavelmente o resultado será de 4-0, já que o Luiz Fux não participa. E agora o que se discute, a grande dúvida é para onde vai o Bolsonaro, onde será preso, onde será executada a pena, né? Então, com o início do julgamento desse recurso, o Supremo deixa o Bolsonaro ali a um triz do mandado de prisão. Então, ele deve chegar ao regime fechado antes do Natal. E está meio apavorado com a ideia de ser trancado na papuda, né? Excetuando-se a Michelle, Fabíola, que a Michelle está condenada pelo matrimônio a coabitar com o marido domicílio prisional, ninguém quer a companhia do Bolsonaro. Há uma sala de espera para ele na Polícia Federal, a Papuda está trocando agora os vasos sanitários da ala reservada para presos especiais, mas nem a Polícia Federal, nem o governo de Brasília gostariam de hospedar o Bolsonaro. O Bolsonaro costumava qualificar a agenda dos direitos humanos como esterco da vagabundagem. Há, inclusive, uma foto dele segurando uma camiseta com esses dizeres, né? Agora ele está roçando as grades, ainda não virou um ativista da causa dos direitos humanos, mas passou a atribuir uma relevância muito grande aos direitos de pelo menos um ser humano, que é ele próprio, né? Então a defesa já tem engatilhado ali um pedido de manutenção do Bolsonaro em prisão domiciliar, vai se alegar razão humanitária para que ele fique preso em casa, continue, né? Está desde agosto trancado em casa, e estão sendo colecionados agora os exames, atestados médicos que fazem do Bolsonaro uma espécie de ex-imbrochável dodói. Então, a decisão final, Fabíola, sobre onde será preso o Bolsonaro, caberá ao Alexandre de Moraes. Mas, pela inspeção que o ministro mandou uma assessora dele fazer no presídio da Papuda, tudo indica que o ministro não cogita impor ao Bolsonaro o que o próprio Bolsonaro preconizava para os humanos sem direitos nas cadeias, né? O Bolsonaro dava de ombros para a superlotação carcerária, ele perguntava, não tem vaga? Bota um em cima do outro. Ele costumava escarnecer do sofrimento dos presos. Está ruim? É só não fazer besteira. Como ele fez besteira, muita besteira, está agora com o destino traçado, ele passou a valorizar direitos humanos, Fabíola. Agora sim, Rainha prontíssima para falar com o público aqui, com a nossa plateia. Bom dia, Rainha, seja bem-vinda. Bom dia. Bom dia, Fabíola. Bom dia, Josias. Bom dia a todos. Olha só. O que você me pergunta que eu responderei se puder? Ah, que linda. Ó, primeiro, nós 3 de azul, a gente nem combinou. Isso significa que estamos, assim, ó, na mesma página, conectados e sintonizados. Isso é ótimo. Não, a gente está falando justamente desse cronograma, né, do STF. Começa hoje o julgamento em plenário virtual.
E tem uma expectativa, eles podem votar até a próxima sexta-feira, mas tem uma expectativa que isso venha antes, né, Mônica? E aí, a partir daí, Bolsonaro cumprir a pena de 27 anos. Você acha que pode vir alguma novidade nesse julgamento dos recursos? Algo que foi apresentado pela defesa de Bolsonaro e dos demais réus pode surpreender e talvez mudar alguma coisa nessa pena de Bolsonaro? Eu acho que a chance é zero, Fabiola. Mudar uma outra coisa na pena, eu acho que pode ser, se tiver algum recálculo e etc. Nada que seja que mude o destino do Bolsonaro. O Fabiola, o Bolsonaro ele tem sim. Se a gente for pensar com os olhos, né, de quem acha que a prisão tem que ser algo educativo e não punitivo, de vingança, sim, ele tem mais de 70 anos, ele vai fazer 71 anos em março. Mesmo quando ele era presidente, ele passou por várias cirurgias, quer dizer, não é que ele está inventando uma doença, de fato, ele tem problemas crônicos, então ele poderia ser contemplado com uma prisão domiciliar. Agora, mesmo que isso venha a acontecer, né, ele tem que dar entrada no sistema prisional. É isso que eu estou entendendo, conversando com advogados de causas criminais, inclusive advogados ligados ao ex-presidente. Mesmo que exista a possibilidade que o Alexandre diga, não, tudo bem, está passando mal, vai ter que passar por uma cirurgia, vai para casa, antes ele tem que dar entrada no sistema prisional, ele ganha um número, ele ganha um uniforme de presidiário, ele tira a foto, ele é cadastrado no sistema prisional, dá entrada, dorme lá, fica lá, para então pedir o benefício. Então, ele, como qualquer outro preso, né, vai ter que dar entrada no sistema prisional. Então, dessa fotografia, Fabiola, ele não tem como se livrar. Agora, se o Alexandre, se o ministro Alexandre ou a juíza de execução penal vão depois abrir, flexibilizar esse duro regime fechado para ele, aí vai depender um pouco de tudo que aconteça com ele dentro do sistema e com os problemas de saúde dele, né? Quer dizer, não é que ele vai falar, olha, eu estou passando mal, então eu quero ir embora. Não, tem exames, tem médicos lá dentro. Você sabe que quando teve os condenados do Mensalão, né, o Genuíno passou muito mal e quase morreu lá porque os médicos tinham medo do Supremo Tribunal Federal e não queriam tirá-lo de lá, né? A história que eu tenho daquele momento é que, não vou dar nomes aqui, mas uma médica heróica colocou ele numa ambulância e falou, toca para outro hospital e seja o que Deus quiser, porque senão ele ia morrer, né? Então, quer dizer, são os médicos de lá que vão decidir e vão fazer os exames, ele vai estar sob custódia do Estado. Então, não é assim, agora eu quero ir para casa, quero tomar Novalgina, não quero tomar Novalgina, quero descansar, quero ficar um mês num spa descansar. Não, tudo agora vai depender dos exames feitos, né, dentro do Estado pelos médicos que atendem os outros presidiários. Pode ele receber também visita do médico dele, sim, natural, mas tudo vai depender de uma autorização do juiz ou da juíza, parece que é uma juíza, da execução penal, que aí vai cuidar da vida dele como carcerário, Fabiola. Eles falando que não Esse deve ter muita ritual, né, surpresa. Fabiola e Mônica? Uhum. Esse ritual foi imposto também ao Fernando Collor, né? Fernando Collor foi condenado, demorou até a sair o mandado de prisão contra ele, mas ele, antes de obter a prisão domiciliar humanitária, antes de ser enviado lá para sua cobertura na orla de Maceió, ele também passou uma semana em Cana, né? Numa cadeia em Alagoas, não ficou, evidentemente, atrás das grades. A direção do presídio, inclusive, cedeu uma sala para que o Collor ficasse durante esse período, mas passou lá uma semana, ralou uma semana na penitenciária, antes que ficasse constatado aquilo que ele alegou lá, né? Ele alegou que tinha doença de Parkinson, apneia grave do sono, transtorno afetivo bipolar. Curiosamente, horas antes de surgirem essas doenças todas, o Fernando Collor passou por uma audiência de custódia e um juiz do gabinete do Alexandre de Moraes, perguntou para ele claramente se ele tomava algum medicamento, se tinha alguma enfermidade. E ele disse que não. Então, os advogados cresceram de incluir no rol de enfermidades do Collor a amnésia, né? Mas ficou
estabelecido que ele sofre lá dessas 3 doenças, Parkinson, apneia, ronca muito e acordar os outros presos na penitenciária, e esse transtorno bipolar, e foi para casa, mas ralou uma semana de cana. E até os aliados hoje avaliam que o Bolsonaro vai enfrentar suplício semelhante. E ficaram meio que convencidos de que o estágio do Bolsonaro, o estágio de entrada no sistema prisional, se dará na Papuda, porque o Alexandre Moraes mandou uma auxiliar do gabinete dele para fazer uma inspeção na cadeia dias atrás. Então, ficou meio que subentendido que ele está com a Papuda no rol de opções, Fabiola.